Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jair e nessa videoaula eu trouxe para vocês o assunto frações. Nós vamos iniciar com a primeira operação, que é a operação de adição. Ok? Deixei um exemplo semi-pronto aqui. Uma coisa muito comum que se acontece com fração é pegarmos duas frações com denominadores diferentes e as pessoas simplesmente fazem esse tipo de conta. Pega o número que está em cima, soma com o que está em cima. Então, ela coloca aqui 1, 2 mais 3, 5 e 1, 3 mais 5, 8. Então, ela pega 2/3 de um objeto com mais 3/5 de outro e fala que isso vai gerar 5/8 do mesmo objeto. Certo? São pedaços diferentes, né? Com esse pedaço 2/3 maior do que o 3/5 e juntando os dois ela diz que isso daqui dá um pouquinho mais do que a metade do objeto. Então isso é uma forma errada de fazer, né? Não é assim que se faz soma de fração, ok? Vou mostrar para vocês um jeito correto de se fazer isso, tá bom? Então o nosso primeiro passo é obtermos para essas duas frações outras duas novas que sejam equivalentes dessa, que tenham o mesmo valor que essas, porém que sejam escritas no mesmo denominador. Nós devemos encontrar um denominador comum. Se você já passou pelo seu sexto ano, se você se lembra disso, você deve ter trabalhado com um mínimo múltiplo comum. Inclusive tem um vídeo aí no canal falando sobre como encontrar esse mínimo múltiplo comum. Tá bom? Você pode recorrer a ele e para entender o que eu estou dizendo aqui, tá bom? Mas vou tentar te mostrar isso de uma maneira bem lúdica. Eu desenhei aqui, tentei fazer o desenho para ilustrar dois objetos do mesmo tamanho, da mesma forma, tá ok? Um deles eu vou dividir em 3 pedaços e vou pegar 2. Então vamos fazer assim. Vamos dividir esse primeiro objeto em 3 pedaços. E desses 3 pedaços, 2 serão nossos. Então, esses 2 pedaços de objeto vão representar a nossa primeira fração. Portanto, aqui, 2/3. Ok? Pegando o outro objeto do mesmo tamanho, da mesma forma, tá? Nós vamos dividir em 5 partes. Assim. E dessas 5 partes, 3 serão nossas. Ok? Então aqui nós vamos ter uma fração que nós vamos chamar de 3/5. Ok? A nossa pergunta, o nosso exercício é: o que acontece se juntarmos essas duas partes amarelas com essas 3 partes que eu pintei de vermelho aqui? Os pedaços são diferentes, por isso que você não pode somar direto como eu fiz no início do vídeo, tá bom? Não é daquele jeito que se faz. O que nós precisamos fazer é achar um jeito para que esses 2 pedaços, que são diferentes no tamanho, sejam cortados de uma nova maneira que eles fiquem do mesmo tamanho, ok? Isso é fazer o que nós chamamos de mínimo múltiplo comum, de MMC. Então, um jeito bem tranquilo de se fazer isso é cortar o pedaço que eu primeiro dividi em 3, agora novamente em 5, como o de baixo. E cortar o de baixo da mesma forma que eu cortei o de cima. Eu cortei de amarelo. Então, fazer essa brincadeira. Veja, cortamos esse objeto de cima em 5 partes. Ok? Só cortar o objeto. Não mais aumentar a quantidade de pedaços, não mexer, só recortar, ok? E mesma coisa para esse, cortamos em 3, ok? Quando nós fazemos isso, vocês conseguirão perceber que os 2 objetos vão ter 3 filas de 5 pedacinhos, ou seja, os meus 2 objetos ficarão divididos em 15 partes cada um. Então, meu primeiro objeto fica dividido em 15,
meu segundo objeto fica dividido em 15 partes. Ok? Aquele pedaço que eu havia pintado de amarelo primeiro, que representava meus 2/3, os nossos 2/3, agora ele ficou dividido em 15 pedaços e dentro do amarelinho nós vamos ter 10 pedacinhos menores. Então eu vou ter no lugar de uma fração 2/3, uma fração 10/15, que é equivalente dessa, porque eu não mexi no objeto, eu não peguei mais pedaços, eu simplesmente cortei ele mais vezes, ok? Mesma coisa para esse segundo objeto, aqueles 3 pedaços grandes pintados de vermelho, agora eles são 9 de um total de 15, então essa minha fração 3/5 parte se tornou 9/15, ok? Como eu cortei em 15 pedaços, eles ficaram do mesmo tamanho desse primeiro objeto e nesse segundo objeto. Agora eu posso dizer que eles são equivalentes, que eles são iguais, eles são do mesmo tamanho. Então agora eu posso juntá-los e fazer um único objeto, ok? Então juntando esses 10 pedaços aqui de cima com esses 9 daqui de baixo, nós vamos ter um total de 19 pedaços de um objeto que foi cortado em 15. Ou seja, se juntarmos esses 9 pedaços aqui de baixo e passarmos para o objeto de cima, nós conseguimos cobrir essas 5 partes que ainda não foram pegas, o que daria um objeto inteiro, ok? E ainda vão sobrar mais 4 pedacinhos desses de sobra, que nós dizemos que são 4/15. E nós podemos escrever essa fração, que é uma fração imprópria, porque o objeto numerador, que é a quantidade de partes que eu estou pegando realmente para mim, é maior do que a quantidade de partes que eu realmente dividi o objeto. Então eu tenho um objeto inteiro e ainda mais 4/15 de sobra, ok? Então, isso é uma maneira de fazer. Claro que existe um modo prático de fazer e um modo fácil, ok? Então, eu deixei previamente aqui as mesmas duas frações para chegarmos no mesmo resultado aqui, tá? Como você pode fazer isso? Simples, você multiplica esses denominadores e vai aparecer o 15 que nós queríamos da primeira vez, ok? Como que eu obtenho agora os numeradores? A parte de cima. O que eu vou fazer com esse 2 aqui? Eu vou multiplicar ele por esse 5. Então aqui em cima eu vou fazer 2 vezes 5, ok? Um produto de 2 por 5. E no lugar do 3, eu faço um produto dele por esse 3 aqui. 3 vezes 3. Ok? Vamos chegar nesses resultados. Veja, os 10/15, que vai representar essa parte de amarelo aqui, que é a mesma, e mais os 9/15, que representa essa parte pintada de vermelho, ok? E portanto, a hora que somarmos as duas, vamos chegar no resultado de 19/15. E novamente, o mesmo resultado dali, um objeto inteiro dos 15 pedaços, e ainda continuam sobrando 4 de um total de 15. Então, um inteiro e 4/15, ok? A pergunta é, funciona para dois objetos, funcionaria para 3 ou mais? Sim, você pode optar por fazer desse mesmo modo, ok? Ou fazer desse jeito prático. O que você precisa tomar cuidado é, se você for fazer desse jeito, né? Como para não fazer confusão, pega duas frações primeiro, arruma dessa maneirinha, faz o MMC aqui, pega o resultado disso e refaz novamente com a próxima fração. Então eu trouxe um exemplo aqui, ó, ok? De como fazer. Bom, podemos fazer assim. Primeiro resolvemos essas duas partes aqui, ó. E nós já sabemos que vamos chegar nos 19/15. Mas vamos lá. Multiplicamos 3 por 5, que vai dar 15.
Fazemos essa multiplicação de 2 por 5, nós vamos chegar nos 10, ok? Fazemos a multiplicação de 3 por 3, chegaremos em 9. E repete essa segunda fração. Aliás, isso é uma fração que nós chamamos de fração aparente. Ela está escrita em forma de fração, mas na verdade 4 dividido por 2, aquilo ali é o número 2, tem 2 objetos inteiros ali, ok? Então, mais 4 metades, tudo bem? Essas duas que eu já arrumei, eu vou chegar nos meus 19 quinzeavos e vou somar com as minhas 4 metades da próxima fração, certo? É só repetir o método. Você multiplica 15 por 2, novamente, e agora transforma tudo em 30, certo? E se você fizer o mínimo múltiplo comum, como eu te falei no início do vídeo, for lá, tem o vídeo do MNC aí novamente, relembrando você. Trabalha com o mínimo múltiplo comum de 3, 2 e 5, você vai chegar no 30 direto e você transforma as 3 frações numa vez só. Mas fazendo desse modo aqui, você faz 2 frações de cada vez. Ok? Agora a gente faz 19 multiplicado por 2, você vai chegar em 38. E você faz 4 multiplicado por 15, que vai te dar 60. E, portanto, o resultado da soma das 3 frações é 78 30avos. Tá bom? A parte legal dessa história é que essas frações aqui, quando a gente vai fazendo essas multiplicações, normalmente elas dão um resultado muito grande. E você precisa chegar no final e simplificar isso. Tudo bem? Então, como aqui tem 2 números pares, nós podemos dividir isso daqui por 2 e tirarmos um resultado de 39 quinzeavos. Ok? Divide as duas por 2 ali, chegamos em 39 quinzeavos. Que daria 2 objetos inteiros e ainda sobrariam 9 quinzeavos de fração restante ali, teremos um número misto lá no final. Ok? Não é obrigado a fazer isso, você não precisa ficar simplificando fração, porque elas são todas equivalentes, elas têm todos o mesmo valor, ok? Apenas que o número fica muito grande e de repente não é interessante deixar nessa forma. Bom, mas o método que funciona e você pode utilizar sempre para quantas frações você quiser, ok? Por enquanto é só, espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe, ok? Se inscreva lá no canal, ajude a divulgar o projeto e ajudar pessoas que precisam disso para tentar uma sorte melhor em algum concurso por aí, tá bom?